Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Irmão Aguinaldo passando para trazer mais uma palavra para a nossa reflexão, para a gente estar meditando nessa palavra, estar pensando um pouquinho, tá bom? Palavra de Deus, lá na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, fala sobre os males e as corrupções dos últimos dias. 2 Timóteo, capítulo 3, eu vou ler do verso 1 ao verso 5. Diz assim a palavra do Senhor. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem. Verso 4. Traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Amém? Nós vimos aqui, através dessa passagem, nesse trecho da carta do apóstolo Paulo, da segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, muitas características foram ditas. Infelizmente, todas características ruins, trazendo para os nossos dias, porque aqui diz que sobrevirão, então estarão por vir, virão lá na frente. Será que através dessa palavra, trazendo para os nossos dias, você consegue observar alguma característica dessas que o apóstolo disse aqui, nos homens que se dizem homens de Deus hoje, nos líderes das grandes igrejas, até mesmo nas pequenas igrejas também? Em nosso meio, será que você consegue observar essas características? Infelizmente, isso tem acontecido em nosso meio. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 11, no verso 3, o apóstolo Paulo ele tinha um temor muito grande, que assim como a serpente enganou a Eva, que as nossas mentes fossem também corrompidas e a gente perdesse a simplicidade e pureza de Cristo. A simplicidade e humildade a qual o Senhor Jesus nos transmite, ela tem sido deixada hoje em dia no meio cristão. Você vê assim, muito, principalmente os líderes das igrejas, nariz empinado, não querem ter muito contato com o povo. Quer dizer, a princípio foram chamados por Deus para cuidar do rebanho, né? Zelar pelas ovelhas do Senhor, mas não querem contato, querem distância. Aí você vê a arrogância, você vê a soberba, você vê também aqui a ganância, que está falando, gananciosos também, pensando só no lucro financeiro. E muitas vezes você é criticado por pregar isso. Eu vi uma ilustração, o pastor pregou, ele lia um versículo e rasgava. Não, isso aqui eu não vou pregar. Ele pegava outro versículo da Bíblia, lia e rasgava. Isso aqui eu não vou pregar. Tem que selecionar nos dias atuais o que você vai pregar, o que vai agradar aqueles que estão ouvindo. Porque por causa dessas características que o apóstolo Paulo disse que os homens teriam, você tem que ter todo um cuidado com o que você vai falar, mesmo você pregando o que está na palavra de Deus, mesmo os ensinamentos do Senhor Jesus. Parece que a igreja, quanto mais moderna ela vai se tornando, mais a essência do Senhor Jesus vai sendo perdida. A simplicidade, a humildade. O Senhor Jesus nunca falou aqui para nós
sermos como Ele, imitá-lo, precisasse de bem material, precisasse de muita inteligência, né? Muita sabedoria. A humildade, amados, você sendo humilde, você alcança lugares altos, um patamar mais alto. Mesmo você talvez não tendo um preparo, um estudo. Nós não podemos, nós temos que resgatar isso. Isso deixa a gente bastante angustiado, bastante chateado, porque eu vou para a palavra de Deus, a palavra de Deus me corrige, ela fala para mim que você não pode ser assim, você tem que ser assim. Eu aceito porque eu sei que isso é verdade. Então é só uma breve reflexão para as nossas vidas. Eu conheço uma igreja no bairro onde eu cresci. Se você colocar um carro ali dentro, não entra mais ninguém. Não cabem pessoas ali, só o carro. Justamente foi feita uma igreja numa garagem de uma casa pequena, foi feita uma igreja. Aquela igreja ali, eu cresci na rua ali brincando e aquela igreja já estava ali. Certo dia, passando em frente a essa igreja, fui na casa da minha mãe. Infelizmente minha mãe já não está entre nós, mas eu fui lá, minhas irmãs ainda moram lá, e eu vi uma pessoa em frente. Era uma sexta-feira, 3 horas da tarde, estava um sol escaldante, estava muito quente, né? Como nos dias de hoje, está fazendo bastante calor. E aquele senhor estava ali com um terno bastante surrado. Você via que era um terno bastante batido, simples. O sapato não estava muito engraxado. E eu parei o carro ali, desci, me apresentei. A paz do Senhor Jesus, meu irmão. Ele, a paz, querido, a paz. Muito simples, muito humilde. Falei, o senhor é membro da igreja? Ele falou, não, eu sou pastor. O culto era 7 horas da noite. Era 3 horas da tarde, ele já estava ali de plantão. As portas abertas. Perguntei para ele, pastor, eu cresci nessa rua, nesse bairro. Desde que eu brincava na rua que eu vejo essa igreja. Quantos anos essa igreja está aqui? Querido, essa igreja está aqui há 45 anos. 45 anos, no mesmo lugar, do mesmo jeitinho. E você passa ali e você não vê, você só vê aqueles anciãos, as pessoas mais velhas. Por quê? Porque ali não tem oba-oba. Ali não tem show. Ali não tem glamour, não tem luxo. Então as pessoas não querem isso. Não querem simplicidade. Mas eu sinto a presença de Deus naquele lugar. Porque se Deus não fosse com aquele povo, aquela igreja não estaria ali até hoje, amados. Simplicidade de Jesus. Então fica essa reflexão para nós. O que nós estamos querendo do Senhor? Queremos ser criaturas melhores? Eis que tudo se fez novo, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Será que nós queremos isso realmente? É para nós pensarmos. Que a gente não se torne, a gente possa eliminar das nossas vidas todas essas características que o apóstolo Paulo cita a Timóteo, que os homens se tornariam. Amém? Apenas para nós pensarmos um pouco. Essa mensagem tem falado muito ao meu coração nos últimos dias. As igrejas se tornaram casa de show. O altar do Senhor, o púlpito, se tornou um palanque, se tornou um picadeiro. E é lamentável. Mas nós estamos aqui para pregar o evangelho verdadeiro. Eu vejo alguns poucos pastores que ainda pregam a palavra de Deus na sua essência, são muito criticados, até por quem está dentro da igreja. Porque querem ouvir somente o que agrada. O Senhor disse, chegará um tempo que não suportarão essa doutrina, sentirão coceiras nos ouvidos e darão ouvidos a outro tipo de doutrina, até mesmo doutrina de demônios, pregadas pelos falsos profetas que aí estão.
Medite nessa palavra. Deixa o Espírito Santo de Deus, a presença do Senhor Jesus, com toda a sua humildade e todo o seu poder. Isso é uma coisa que me impressiona. A humildade e simplicidade de Jesus e o grande poder que há no nome dele. Ele se esvaziou. Mesmo sendo Deus, ele se humilhou, se esvaziou e se fez homem. Como nós. Na simplicidade. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus continue nos dando força para enfrentar essas batalhas. A palavra de Deus diz lá, não me recordo agora, mas que nós fomos postos para a defesa do Evangelho. Pensa um pouquinho, o que você tem feito para defender o Evangelho? Eu sei o que eu tenho feito. Eu sei quais têm sido as minhas lutas e batalhas para defender o Evangelho do Senhor. Fica aqui essa mensagem. Que Deus possa estar sempre à frente dos nossos planos e pensamentos. Que Deus te abençoe. Que você tenha um ótimo dia com paz. E até uma próxima mensagem em nome de Jesus. Amém? Um grande abraço.